Olá pessoal, então na nossa aula de eletrônica A, a gente vai seguir vendo as aplicações aqui, o circuito chamado circuito grampeador. Da nossa disciplina, ementa tópico 3, item número 4, grampeadores. Então a gente já viu retificadores, a gente já viu ceifador, agora a gente vai ver grampeador, nos próximos vídeos a gente vai ver multiplicador e limitador. A ideia de um circuito grampeador é alterar o nível CC do sinal de entrada sem alterar a forma de onda. Então, o que ele faz o uso? Um capacitor. Aqui o resistor é a própria carga, ele não faz parte do circuito, mas um capacitor e um diodo. E essa pode ou não ter uma fonte de tensão aqui para fazer o deslocamento com um nível diferente. Tá? Então, basicamente aqui a ideia é carregar esse capacitor com um nível de tensão CC e que essa tensão de saída ela vai ser a tensão do capacitor mais a tensão de entrada. E com isso, então, a gente vai conseguir alterar o nível CC pela carga deste capacitor. Então, para simplificar isso, a gente vai ver o chamado grampeador da meia onda. É um circuito bem simples. Então, a gente tem uma tensão de entrada, um capacitor e um diodo. Então, a ideia, então, é adicionar um offset, ou um nível CC, a esse sinal CA de entrada, para que a gente tenha uma saída constante, mais oscilante. Então, a gente vai ter uma entrada alternada, e a gente vai somar isso com o nível CC. E aí, a nossa saída vai ser o sinal oscilante, porém, sempre acima de zero aqui. Para fazer isso, a gente usa duas etapas. Então, no semiciclo negativo, ou seja, quando essa tensão aqui de entrada está no semiciclo negativo, a gente tem aqui esse diodo diretamente polarizado, e aí esse capacitor é carregado por aqui. O que vai acontecer? Esse capacitor vai acumular uma carga até que a sua tensão seja igual aqui à da rede, e aí o diodo vai estar com uma tensão nula sobre ele e o diodo vai poder abrir. Nesse caso aqui tem um sinal de 20 volts, um diodo, e aí o que vai acontecer? Esse capacitor vai carregar até 20 volts CC. Quando essa tensão aqui chegar em menos 20 e ela começar a diminuir aqui, menos 19, menos 18, a tensão sobre o diodo não mais vai ser positiva. Então, o nosso VD vai fazer abrir esse diodo. Então, ele vai carregar apenas aqui, e quando chegar no pico, ele vai parar de carregar, porque agora a tensão sobre o diodo não é mais positiva, porque o capacitor vai estar carregado com esses 20 volts, e aí a tensão aqui vai estar 19, então vai ficar menos 1. No semiciclo positivo, o capacitor já está carregado com esses 20 volts, só que ele ficou carregado com a corrente nesse sentido. Então ele ficou com a polaridade mais menos. Então agora, no semiciclo positivo, o diodo está aberto, então ele não participa do circuito. E agora nossa tensão de saída, Vs, ela vai ser Vin mais Vc. Ou seja, a gente vai ter um sinal aqui não mais oscilando em torno do zero, mas oscilando em torno do zero mais 20 volts. Ou seja, ele vai ir a 40 e vai a zero. Então, a gente vai ter um sinal de mais 40 e zero. Que tem um resultado, tá? Então aqui os 20, que é a tensão do capacitor. O sinal vermelho é a nossa saída, onde então ele parte até 40 e ele vai aqui até perto de zero, tá? Fica menos 2, mas se você olhar o pontilhado, está em zero aqui. Uma questão que tem que ser levada em conta é que se a gente for utilizar esse sinal VS para alguma coisa, a gente vai conectar algum tipo de impedância aqui, tá? Então aqui vai ser conectado aqui um R para ser essa carga, para a gente poder utilizar essa tensão para alguma coisa. E aí nós temos uma questão que essa constante de tempo, RVC, onde este é o R que a gente vai conectar lá, e o C é o capacitor da própria topologia, essa constante de tempo, ela vai ter que ser grande para que o capacitor mantenha sua tensão carregada sem oscilação durante o período de tempo. Ou seja, a gente tem que ter aqui uma constante tal 5 vezes maior do que a frequência do sinal de entrada, o sinal que vai ser grampeado. Então, para mostrar esse circuito melhor, eu vou fazer uma simulação no LT Spice. E aí a gente já vê esse circuito funcionando lá no software. Então aqui no LT Spice, eu fiz uma simulação com um sinal de 10 volts de entrada, 60 Hz. Coloquei um capacitor de 100 micro, um diodo, e aí, como eu disse para vocês, tem que ter um R1 aqui. Tá, se tirar esse R1 também vai funcionar, tá? Não tem problema. Como lá no slide estava sem o R1. Só que para poder utilizar esse sinal de V de saída que a gente vai ter aqui, ele vai ter que ser ligado a algum tipo de impedância, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu tenho um capacitor de 100 micro e um resistor de 10K. Então aquela constante tal lá, RVC, 100 micro vezes
vezes 10K, vai dar 1 segundo. E a nossa seno de entrada aqui, eu coloquei 60 Hz, então 1 sobre 60, a gente tem uma constante de tempo de 16 milli. Se a gente ver agora aqui, fazendo 5 vezes essa constante, dá 83 milli. Então vejam que 1 segundo é maior que 83 milli. Então o tal é maior do que 5 vezes o sinal de entrada, tá? Então agora aqui a gente pode fazer essa simulação, eu vou medir aqui VI e VO. Tá? Então, aqui nossa tensão de entrada em azul, e esse nosso sinal então oscilando aqui a 10 volts, menos 10, 10 volts, menos 10. Então nós temos um transitório aqui. Primeiro semiciclo positivo, esse diodo não está operando, então o capacitor só está no circuito aqui, ele vai subir e vai descer. No outro semiciclo aqui, o capacitor não está carregado ainda. Então começa a conduzir aqui, e aí esse diodo aqui, eu fiz um diodo ideal, então ele não tem queda. Ele começa a carregar o capacitor, a gente pode medir aqui a tensão do capacitor. Ali, ó, o capacitor começou a carregar aqui no vermelho, até esse ponto que ele carregou. Neste ponto que o capacitor carregou, o diodo para de conduzir. Então a gente pode ver na corrente do diodo, ó. Corrente do diodo aqui, nesse azulzinho mais claro aqui, ó, ela sobe e vai até o ponto aqui. Quando o capacitor chega na carga plena, a nossa corrente vai a zero. E o nosso eixo de 0 mA. E aí o que ele vai fazer? Ó? No próximo semiciclo, agora a tensão em verde, que é o VO, vai ser o vermelho mais o azul. E aí ele começa a ir lá em cima, perto do 10 mais 10, né? Ou seja, até 20 volts. Então vai a 20 volts, vai a 0, vai a 20, vai a 0. E aí o que acontece? Se vocês olharem aqui na corrente, ó, existe uma pequena carga desse capacitor nesse período de tempo aqui. É isso aqui que o nosso tal tem que garantir, que é essa tensão aqui em vermelho, você pode ver, ó, ela cai, aí ela carrega de novo, cai, carrega de novo, cai. Então o que a gente pode fazer aqui para alterar? A gente pode trocar o valor do capacitor ou do resistor, tá? Normalmente o nosso resistor aqui ele vai ser a nossa carga, então a gente não tem muito poder de manipulação dele, mas sim alguma coisa que a gente vai conectar. A gente pode projetar esse capacitor para operar. Então agora só para conferir isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos usar um capacitor pequeno aqui, vamos botar em vez de 100 micro, 1 micro, e vamos ver o que vai acontecer. Ó, vejam bem. O que aconteceu aqui? O nosso capacitor carregou, ó. Tá aqui a onda em vermelho, mostrando a carga do capacitor. Só que agora, esse valor de tensão vai próximo de zero aqui, ó. O nosso zero ali. A nossa tensão vai caindo perto de zero. E aí aqui no verdinho, ó, a gente consegue ver que sempre há a carga desse capacitor. Então vamos medir só o VO. E vocês vão ver que ele não está mais, ó, centrado no zero. Ele fica achatado aqui. O que está acontecendo? Está distorcendo o nosso sinal, ó. Nesse pico aqui, onde deveria ser um seno, ele não está fazendo porque o capacitor é muito pequeno. Se a gente botar um capacitor menor ainda, a gente vai ver isso aqui mais distorcido, ó. Distorceu mais ainda a nossa saída. Então a gente precisa garantir que esse capacitor da entrada aqui seja grande o suficiente para que ele não descarregue. E aí sim está aqui o nosso sinal desejado. Se a gente botar um capacitor absurdamente grande, também vai funcionar. A diferença é que agora ele vai dar um pico de corrente maior aqui, tá? A gente vê aqui o nosso pico de corrente aqui em torno de 3,6, 4 amperes. Agora quando a gente botar aqui 100 micro, o nosso pico de corrente caiu lá para 360 mA. Então, botar um capacitor grande demais aqui, vai ter esse problema de um pico de corrente, tá? Então vejam aqui, vamos botar de novo, ó. 1000 micro dá um pico de corrente de 4 amperes. Então o que acontece? Vocês vão ter que usar um diodo que suporte um pico de corrente de 4 amperes. Então pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês o circuito grampeador. Essa simulação está disponível para vocês. Qualquer dúvida me procurem e até o próximo vídeo.